A hora já avançou, vamos fazer leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Palavra que se encontra narrada no Evangelho segundo Lucas. Abri aqui em cima no capítulo 21. Iniciemos a partir do versículo de número 5. Lucas 21, versículo 5. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, e entregar-vos-ão às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem arrebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo,
E à noite saía, ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã, cedo, para ouvir. Amém. Aqui nós vemos um sermão profético, carregado de mensagens que, no fundo, serão de tristeza e regozijo, de choro e de canto. Porque quando essas coisas todas começarem a acontecer, e parte já aconteceu, nós sabemos que a nossa redenção está muito próxima. Aqui o Senhor falou com eles, aqueles irmãos judeus, e começou o diálogo, mexendo num ponto que para eles tinha uma importância muito grande, e que nós não entendemos muito bem, porque alguns comentavam sobre a grandeza do templo de Jerusalém. Eles tinham pedras formosas e até ouro, havia ouro entre a junção de uma pedra e outra. Era um trabalho magnífico. Esse primeiro templo foi construído por Salomão. Nós buscarmos a história então do templo, irmãos, nós vamos entender um pouco como o Senhor quis chocar aqueles judeus. Que Deus nos ajude a entender essa palavra hoje aqui. Quando eles andavam peregrinando pelo deserto, povo hebreu, uma ocasião o Senhor determinou que se fizesse um tabernáculo. E um tabernáculo para que naquele local a presença de Deus pudesse estar ali. E nós temos que entender também esse linguajar. Deus ocupa toda a glória, nem os céus dos céus podem conter nosso Deus. Fala que a presença de Deus está ali, quer dizer o seguinte: ele expressaria a sua presença naquele ambiente físico, não que ele tivesse contido ali, mas ele expressaria naquele ambiente a sua presença, manifestando perante os hebreus que ele estava ali, porque Moisés falou assim com o Senhor. O Senhor falou com ele: conduz esse povo. E Moisés falou: Senhor, porque o Senhor falou, vou te mandar meu anjo. Falou, não, anjo é muito pouco, porque nós somos teu povo. Porventura não é o fato de nós andarmos contigo que nos caracteriza como povo teu? Andar com teu anjo não nos caracteriza povo teu, mas andar com o Senhor, sim. Nós não queremos o teu anjo, queremos o Senhor mesmo. Se o Senhor for conosco, se o Senhor não quiser ir conosco, não manda eu sair daqui. Então Moisés já tinha mostrado o apreço, a presença de Deus. Apreço esse, irmãos, que nós temos que ter em nosso coração. Quem já sentiu a presença de Deus em si mesmo, nunca mais pode aceitar ficar sem isso. Coisa maravilhosa. Quando foram trabalhando naquele tabernáculo, havia regras, todo um procedimento estabelecido por Deus, e até o projeto arquitetônico, tudo foi falado pelo Senhor. Mas quando terminou o tabernáculo, irmãos, e ele foi entregue, a glória de Deus tomou de tal maneira, porque uma nuvem cobriu o tabernáculo por cima, e dentro, Moisés nem pôde entrar, porque a glória de Deus entrou lá de uma maneira tão grande, que todos os hebreus tiveram a certeza, Deus, aspas, mudou para aqui. Deus, corpo limpo, boca de crente é boca limpa, pensamento de crente é pensamento limpo, coração de crente é coração limpo. Ali, irmãos, aquela coisa maravilhosa persistiu. De dia, uma nuvem ficava em cima do tabernáculo. E quando Deus queria que eles andassem, a nuvem se levantava, se deslocava, e o tabernáculo então era desmontado, tinha uma tenda, a tenda era desmontada, eles iam seguindo até quando a nuvem parasse outra vez. E quando chegava de noite, ao invés de uma nuvem, havia um fogo aceso. E eles tinham que confessar, Deus anda conosco. Sinal de Deus está aí. Então vocês vão entendendo lá na história o que significava o templo. Começou lá com o tabernáculo.
Depois, irmãos, quando Davi assentou os termos do seu reinado, foi tudo feito, venceu, construiu e começou a construir sua casa. Ele falou: não é certo eu ter uma casa e Deus não ter a casa dele. Eu quero construir uma casa para Deus também. E ele falou com o profeta: eu quero construir uma casa para Deus. O profeta falou: Deus tem o sentimento dele, mas eu não quero que ele construa a casa para mim, porque eu encontrei na sua mão muito sangue. Ele foi para as guerras e matou muita gente. E a minha casa não pode ser construída por alguém que já teve a sua mão manchada de sangue. Seu filho, no tempo de paz, vai construir essa casa, não ele. Salomão construiu, portanto, o primeiro templo. Então, lá do deserto, nós já chegamos aqui onde tinha um templo, chamado Templo de Salomão. Quando aquele templo foi inaugurado, a glória de Deus outra vez tomou aquele lugar, de tal maneira que ficou visível que Deus, abre aspas, morava junto de Israel. Deus morava em Jerusalém. E quando o povo tinha tristeza, cansaço, queria fazer adoração, ia para o templo. Era o lugar onde estava a casa de Deus, onde estavam os sacerdotes, onde ministrava-se tudo quanto era sagrado. Ali então, irmãos, aquele templo de Salomão, por causa da conduta de Israel, da conduta do povo de Deus, ele foi todo destruído por Nabucodonosor. No ano de 586 ou 7, não me lembro. E depois ele foi reconstruído pelas mãos de Zorobabel. E aí ele veio pelas mãos de Zorobabel, no ano de 190 e poucos. Aí começa a força contra aquilo que está estabelecido por Deus. E vamos chegar na compreensão do que Jesus queria chamar a atenção aqui. Havia um homem, um sírio, chamado Antíoco Epífano, acho que é isso. Esse homem entrou no templo de Zorobabel, já não era mais o templo de Salomão, e ele profanou o templo, colocou uma imagem de Zeus em frente ao templo, e ele fez ali uma profanação do templo. É uma figura do que o anticristo vai fazer, num outro templo, que não é mais esse templo de Jerusalém. E ali, irmãos, esse templo foi reformado, como foi dito, e depois Herodes ainda ampliou o templo. Uns 16 anos antes de Cristo, alguma coisa assim, ele ampliou o templo, e era o templo que ele estava olhando, o templo ampliado por Herodes, e era a glória deles. Só que lá atrás, numa ocasião, Jesus entrou exatamente nesse templo. O que ele encontrou lá dentro? Cambiadores, vendilhões, homens que faziam comércio com animais, e tinham acordo com o sacerdote, que eles também faziam venda casada com o sacerdote, faziam troca de moedas, fazendo um excesso de ganho. Tornou-se um ambiente prostituído, um ambiente contaminado. Um lugar que devia ser um lugar santo e puro, virou um antro de negócio, de homens espertalhões. Jesus, quando entrou no templo, vocês lembram disso? Ele pegou um azorrague, e ele bateu naqueles homens, chutou aquelas mesas de câmbio, abriu a porta da gaiola das pombas, soltou os animais e pôs todo mundo para correr. Vocês estão transformando a casa de meu pai em covil de ladrão. É isso aqui, não foi isso que o projeto original, não era esse. Por isso, querido, havia uma irritação dos céus com a conduta dos judeus. Vocês percebem que o homem, ele responde pelas consequências de suas ações? Vocês percebem que nós somos responsáveis por aquilo que acontece de bom e mal conosco? Não vai ficar pedra sobre pedra aqui que não seja derribada. Isso aqui que devia ser um ambiente santo foi profanado, não agora com um Zeus, um Deus profanado, não, pior, vocês profanaram agora o coração de todos que frequentam aqui. Vocês tornaram isso aqui um lugar prostituído, onde as pessoas vêm cá fazer comércio e entregam qualquer animal como se isso fosse o que Deus quisesse. O senhor tinha falado para aquela samaritana, que ela falou: nossos pais adoraram nesse monte, agora vocês falam que tem que adorar em Jerusalém. Quem está valendo?
É Jacó ou vocês? Falou, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Dias virão que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e verdade. O Pai busca tais adoradores. E achou você. E te elegeu para adorá-lo em espírito e verdade. Aquele templo formoso já não abrigava nada mais que pudesse interessar a Deus. Jesus tinha feito uma referência ao templo no dia que ele entrou lá, e com aquele azorrague ele pôs aqueles homens para correr. Com que autoridade você faz isso? Investido da autoridade dada por quem? Ele respondeu, derribe esse templo, em 3 dias eu torno a edificá-lo. Porque ninguém toma minha vida, eu dou e torno a tomá-la de volta. Glórias ao Senhor. Eu vou derribar, esse templo vai ser derribado e ninguém levanta ele mais. Este carro vai ser derribado, eu levanto ele e vou construir um templo agora, fora de Jerusalém. Na terra inteira eu saio buscando homens e mulheres e vou construir meu templo dentro deles. E vou ministrar dentro do coração deles a excelência. E bem-aventurado é você, porque você se tornou templo do Espírito Santo. Não por uns dias, não por um momento, não. Deus mora definitivamente dentro de você. Ele quer o seu louvor, a sua oferta, a sua oração, a sua santidade, o seu caráter, a sua vontade de fazer as coisas boas. É dentro de você que Ele vive. É dentro de você que Ele tira a alegria dEle aqui nesse mundo caído. Se não fosse por causa dessa igreja, Deus já teria tocado o fogo em todo o universo, porque isso vai acontecer. A ira de Deus já se levantou, e ai de quem cair debaixo dela. O Senhor falou uma profecia local e uma remota. Quero falar para vocês, olha o que ele falou. Quando vocês virem Jerusalém cercada pelos exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Eu anuncio que Jerusalém vai ser cercada pelos exércitos, e vai ser um dia de vingança. Porque eles falaram, você expulsa os demônios por Beelzebu. Não aceitavam ele. Os escribas e os fariseus faziam um plano como matá-lo. Temos que matar esse homem. Matar porque ele expulsava demônio, porque ele curava enfermo, porque ele dava vista ao cego, porque ele curava leprosos, porque ele convertia ladrão em santo, porque ele fazia pescador virar apóstolo, porque ele fez você virar cidadão do céu, porque fez você virar cidadão do céu. Aqueles homens morreram, mas os espíritos que andavam com ele andam na terra ainda. E não gosta de você, mas Jesus gosta de você. Combatem contra você, mas Jesus te defende. Se levantam nas suas costas, Deus levanta diante de você e cairão um por um. Ninguém vai te fazer parar. Glórias a Jesus. Nenhum mal vai prevalecer na sua vida. O Senhor é o teu pastor e tomou você pela mão para andar contigo até as portas do céu. Olha, irmãos, coisa terrível aconteceu com aqueles judeus. Irmãos, eu já li na história. Foram 3 meses de cerco pelo general Tito, filho de Vespasiano, que também era um general em Roma. Sabe o que eles fizeram? Mataram homens, mulheres à espada. Mas não foi só isso, irmãos. As estradas que conduziam a Jerusalém, elas estavam todas cheias de, sabe de quê? Pasmem-se, de cruz. Crucificaram aqueles homens, igual crucificaram Jesus nas estradas de Jerusalém. E Jerusalém virou rio de sangue. Porque também lá no juízo com Pilatos, Pilatos falou, eu não vejo culpa nesse homem, vamos soltá-lo. Não, não soltem, não solte, mas eu não vejo culpa. Me traga uma bacia de água. Trouxeram e lavou as mãos. Eu não tenho parte no sangue desse homem. Lá de baixo eles gritaram, que o teu sangue caia sobre nossa cabeça, que caia sobre a cabeça de nossos filhos. Jesus anunciou, cairá sobre a cabeça vossa. Glórias ao Senhor. 1878 anos, os judeus foram expulsos e andaram pelo mundo, de continente em continente, sendo escorraçados, sendo expulsos. Não tinham lugar de ficar. Mas a questão é que Deus ama esse povo ainda. E esse povo é de Deus.
Apesar do castigo, esse povo é de Deus. E nos últimos tempos vai ser resgatado todos para junto de nós subir com o Senhor. Todo judeu honesto e sincero vai ser resgatado. Andaram pelo mundo dispersos. Mas uma coisa eles falavam, como está em Salmos. Salmos fala assim: Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que minha destra se esqueça da sua destreza, e que minha língua se apegue ao meu paladar. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Porque todos os judeus falavam: nós estamos espalhados pelo mundo, mas nós vamos voltar para casa. Um dia nós vamos voltar para lá. 1878 anos, um povo virou para todo canto. Não era país, mas era nação. Acreditava num Deus, pedia misericórdia. E um dia a misericórdia chegou, 1948. Um decreto da ONU voltou Israel a ser um país. Começou um paísinho miúdo com nada, com quase ninguém lá dentro. As nações árabes se juntaram para destruí-lo. Mas aquele dia a mão de Deus já estava sobre Israel. Foi a coisa mais impressionante na história. Todas as nações árabes foram derrotadas por um exército recém-formado. Um bebê levantou com a espada na mão e matou seus oponentes. Nunca mais Israel vai ser destruída. Pode guardar isso, nunca mais. Um dia, nós vamos experimentar agora, a terra vai experimentar a segunda fase dessa profecia. Terrível, mas virá com toda certeza. Olha o que fala aqui: haverá sinais no sol e na lua, sedições na terra. Vocês já viram? Sedições. Vocês já viram que os países ricos hoje atravessam um problema inédito? Lá tem coisas que são perigosíssimas, que não tinha antes. São os atentados terroristas. Dentro do coração da nação explode uma bomba. Um moço pega uma arma automática e sai matando as pessoas nas escolas. Pestes novas. Homens sanguinários, como Mao Tse Tung. A história da nota, ele matou acho que 77 milhões de pessoas, direta e indiretamente. Gengis Khan. Hitler matou 22 milhões de pessoas, direta e indiretamente. Só judeu matou 2 milhões no gueto de Varsóvia. Vai ver na história, homens sanguinários, matadores, terremotos. Irmãos, se dá uma olhada na história. Tifo, gripe espanhola, matou 50 milhões de pessoas. A peste negra, a peste bubônica, acabou com quase a Europa. Acho que na Eurásia matou mais de 200 milhões de pessoas. Estão achando essa gripe, esse coronavírus grave? Coisa muito pior do que essa já aconteceu na Terra. E coisa pior vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Os mares vão subir. Vai começar a acontecer fenômeno aí no céu que ninguém vai conseguir dar explicação. E aqui conta por parte de quem observa. É sob a ótica do observador. Olha aqui: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobreviverão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Isso aqui não veio ainda, hein? Mas isso aqui está para vir. Está para vir. Igual Jerusalém experimentou aquela sentença que foi 37 anos depois. Isso aqui agora no final espera a humanidade. Fenômenos que o homem não sabe explicar. Coisas que vão acontecer, hein? E já tem estudos aí mostrando que existem realmente algumas formas de manifestações da matéria escura, buraco negro, tantas coisas que estão descobrindo por aí. Nós vivemos num enorme enigma. Agora eu vi esses dias, os cientistas viram que está havendo expansão das galáxias, cada uma afastando mais rapidamente da outra. Como que essa coisa é grande, e como que quem governa isso tem poder, manda em tudo, governa tudo. O ser humano, ele é arrogante. A hora passou, ele é arrogante. Ele acha que sabe tudo, que discute tudo. Mas como é
tênue, como é rápida a curva da existência humana. Como tudo passa tão depressa. A palavra fala que a vida é um conto ligeiro. Nós devemos então meditar nisso. Aquele templo foi destruído, mas Deus construiu outro templo. Sabe como que ele falou a respeito de quando uma ocasião eles cobraram ele: seus discípulos não fazem jejum, mas os fariseus fazem jejum e os discípulos de João fazem jejum também. Sim, é claro que eles não fazem jejum. Pode porventura jejuar nas bodas, nas festas? Mas vai chegar dia que o esposo vai ser tirado, eles vão jejuar. Falava da sua morte. Mas também é o seguinte, sabe? Eu não ponho vinho novo, vocês conhecem essa passagem? Eu não ponho vinho novo em odre velho. E nem vou cortar um vestido novo para remendar um vestido velho. Estrago novo, ainda o velho vai romper ainda. Eu ponho vestido novo, eu vou pôr vinho novo em odre novo. E não vou remendar meu vestido, eu vou dar um vestido novo. Eu vou edificar uma casa para minha adoração. Vou edificar um templo. Por isso que ele falou para Nicodemo: você tem que nascer outra vez. Edificar um templo novo. Você é um templo edificado por Deus. Quando você creu em Jesus, se batizou, levantou-se um templo aí, para a morada do Espírito Santo. E ele vai pôr vinho novo aí, cada vez mais. Cada vez mais vai ter vinho nesse odre seu aí, ó. Glórias ao Senhor. Vem vindo vinho novo sobre esses odres. Glórias ao Senhor. Há poucos dias agora, irmão, estavam os irmãos menininhos reunidos lá na reunião dessas infantil, no grupo infantil, com umas irmãs. Só desceu ali com glória, deu dom para os meninos, deu dom para as irmãs, está dando dom nas reuniões. Tem vinho novo. Glórias ao Jesus. Você quer receber vinho novo? Abre o teu coração. O céu não tem carestia. O Senhor anda procurando coração interessado, coração desejoso. Eis que eu estou à porta e bato, diz o Senhor. Se você abrir seu coração, tem vinho para você. Glória, irmão, eu sinto o Espírito de Deus aqui. Bendito é o Senhor. Vai ter vinho aí. Você que está remoto, longe, o vinho vai entrar em você. Você não vai ficar embriagado, não vai ficar cheio da virtude do Espírito Santo. Vai profetizar, vai falar das grandezas de Deus, vai falar para o teu adversário: sai do meu caminho. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus Cristo, irmão. Bendito é a virtude do Espírito Santo que está entre nós. Quem tem ouvido, escute. Quem tem coração, abra. Antes da palavra terminar, o Senhor vai encher seu coração de alegria do céu. Você é salvo, você é salva. Canta, salmodia, profetiza para você mesma, para você mesmo: Deus está comigo. Glórias ao Senhor. Você é o povo, você é a mulher, você é o homem mais feliz do mundo. Sabe por quê? Porque teu nome está no livro da vida e Deus anda interessado em melhorar você. Aquele templo tinha ouro, tinha pedra trabalhada, tinha cortinas tão bonitas, mas o Senhor vai colocar a riqueza em você. Como Ele falou: tenhais esse tesouro em vaso de barro. Não vai colocar ouro no seu cabelo, nem na sua veste. Vai colocar dentro do seu caráter, te vestir de caráter crente mesmo. Vai te vestir com sentimentos nobres. E todas as vezes que o sentimento mau passar por você, ele não tem espaço. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. Você não vai fechar seus olhos antes de ver que tem bastante vinho aí, para você se deliciar nessa graça maravilhosa que está escondida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Virão dias maus, a terra vai conhecer. Pode mandar em nave não tripulada para Júpiter, para Marte, para onde que quiser. O homem não tem domínio sobre o amanhã. Ninguém sabe o que acontece amanhã, se explode uma guerra ou se dá um terremoto. Ninguém sabe o que acontece amanhã. Tem muitos que amanhece o dia e não termina, vai terminar na UTI no hospital. Mas a sua vida está na mão de Deus. Glórias a Jesus. Se você tiver amigo de Deus, for amiga de Deus, haja o que houver. Como o salmista falava: Senhor, sabe o que o Senhor falou uma vez? Eu te escrevi na minha mão.
Eu te escrevi na minha mão. Ninguém te pega, porque você está escrito na minha mão. Glórias a Jesus. Sobre todas as coisas, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Na sua vida, no seu trabalho, no seu estudo, no seu choro, no seu lamento, dá glória a Deus. Porque se você continuar, às vezes até com um pouco de lágrimas semeando, você vai colher cantando. Deus seja louvado.